Estamos gravando. Estamos gravando. Meus amores, tudo bom com vocês? Como vocês estão? Espero que bem, apesar da quarentena. Bom dia, boa tarde ou boa noite, não sei que hora vocês vão estar vendo esse troço, mas sejam muito bem-vindos à nossa primeira aulinha online. Vamos ver se a gente vai dar continuidade para esse depois, né? Meu nome é Eduardo, vou ser o professor de história de vocês ao longo desse ano. Alguns já me mandaram mensagem, então estão habituados com a minha voz, ou sei lá, entraram no Facebook e viram foto, não sei, acho que é isso que tem no Facebook, né? Nessa primeira vez que vocês estão me vendo fisicamente, eu sou assim, não reparem no cabelo, por favor, não repara mesmo, é sério. A nossa primeira aula vai ser sobre, vamos começar, Antiguidade Clássica, essa especificamente vai ser sobre Grécia, uma parte da Grécia, porque vão ter 2 aulas sobre o assunto, espero que vocês gostem. É isso, vamos começar. Antes de tudo, uns avisinhos. Primeiro, eu acho que é muito óbvio. Amores, eu não sou Débora Ladinho. Eu não sou Felipe Castanhari, por mais que o nariz pareça muito, a gente tem uma irmandade nasal nesse aspecto. Mas assim, eu não sei fazer isso. Eu não sei se eu tô travado fisicamente. E assim, tá na pura gambiarra. A câmera do meu computador, o microfone é meu celular. Olá, tudo bom com vocês? E o cenário, olha que cenário lindo, ó, maravilhoso, hein? Bonito. Tá até suja a parede, espero que não apareça na gravação. Então, me desculpem qualquer coisa, eu não tenho experiência com isso, eu não sei como vai ser o resultado final. Se vocês não quiserem dar continuidade com isso, se vocês acharem que não tá bom o suficiente e preferirem assistir vídeos do YouTube ou do estúdio mesmo, meus amores, fiquem à vontade. De verdade mesmo, não vou ficar ofendido nem nada. Só avisem, tá? Depois a gente vai chegar nesses detalhes. Enfim, acho que vamos partir para a aula. Eu, teoricamente, tenho que compartilhar a tela. Como é que faz isso? Apresentar agora, tá? A tela inteira. Vamos lá, eu sou meu analfabeto digital. Compartilhar. Tá compartilhando? Tá compartilhando. Amores, vamos começar então. Eu preparei um PowerPoint, certo? Pra gente olhar aqui. Onde é que é mesmo? Aqui, apresentação slides do começo. Então vamos começar. Antiguidade Clássica. Grécia, parte 1, porque vão ser 2 partes. E vamos lá começar. Meus amores, antes de mais nada, de a gente partir para a história da Grécia mesmo, de fato, tem algumas coisinhas básicas que a gente tem que saber. Primeira delas, divisão histórica. Tudo bem, a gente está estudando Grécia, mas quando exatamente? E aí é que entra o nosso rolê. Olha que transição bonita. Olha, tá bonito demais. Meus amores, a gente vai estudar a história da Grécia exclusivamente em 4 períodos. Homérico, arcaico, clássico e helenístico. Nessa aula que eu vou estar dando agora para vocês, vai ser só o homérico e o arcaico. Na próxima vai ser o clássico e o helenístico, tudo bem? Então, primeiro pré-requisito, vocês estão vendo todas as datas aí, certo? Tá bonitinho, quando começa cada período, quando termina. E agora eu vou sair do PowerPoint, porque eu não pensei nisso antes. Amores, outro pré-requisito, uma coisa importantíssima para a gente saber. Geografia. Pois é, tô dando aula de história, mas a gente tem que saber um pouquinho da geografia da Grécia. E o primeiro pré-requisito para isso é saber onde fica a Grécia. Para isso, minha dica de ouro. Sempre que a gente vai estudar história, geografia, tenham um mapa na mão de vocês. Tá bom? A gente vai ter aula depois do Império Romano, a gente já teve do Egito e da Mesopotâmia. Meus amores, é importantíssimo que vocês tenham um mapa para vocês visualizarem onde ficam as coisas, onde que tem ao redor, e é muito legal. Tem um mapa online que eu amo, que eu adoro, que se chama Google Earth. Então vamos entrar agora, se a minha internet não trollar, né? Meus amores, Terra, tá bom? Muito bonita a Terra, aqui está a África, aqui está o Oriente Médio. Vocês conseguem saber onde está a Grécia? Só olhando por aqui, tudo bem que está muito longe, vamos dar um zoomzinho. Dá um zoomzinho. Grécia, acho que é conhecimento geral. País europeu. Tá, mas a Europa é tudo isso daqui. Onde que está a Grécia? Será que está perto da Espanha, da França? Amores, a Grécia está situada aqui. Isso aqui tudo que eu estou circulando é a Grécia. Aqui apareceu já. Aqui é a Turquia, que na antiguidade era chamada de Ásia Menor, tá? Depois a gente chega nesse detalhe. Onde que fica a Grécia exatamente? Na Europa. Tá, em que lugar da Europa? Na Península Balcânica. Aonde da Península Balcânica? No sul. A Península Balcânica é tudo isso aqui. Pega a Macedônia, pega a Albânia. A Grécia está aqui no extremo sul da Península Balcânica, certo? Tá. A gente só tem que saber a localização? Não. Temos que saber características do relevo. Então vamos fazer assim? Vamos dar aquele zoom
marotão e vamos dar uma olhada no relevo grego. Espero que... Não sei se está travando para vocês, de qualquer jeito a gente vai ter outros mapinhas na apresentação, tá? Meus amores, aqui. Essa é a Grécia. O que a gente pode perceber de característica do relevo olhando essa imagem? É um pouquinho difícil, mas tudo bem. Meus amores, montanha, 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 montanha. Primeira coisa que vocês têm que ter em mente: o relevo da Grécia, a topografia é toda cagada, é incrivelmente irregular. Tem montanha para tudo quanto é lado. O que isso vai causar? Primeiro, isolamento entre as cidades, entre as polis gregas, ou seja, gente, já tentaram subir uma montanha? Eu nunca tentei, porque é difícil pra um caralho, provavelmente não dá. Então, assim, não é um bagulho tão fácil ir de Atenas, que tá aqui, pra, sei lá, outra cidade. Aqui ficava Esparta, antigamente, mas enfim, Esparta não existe mais. Difícil! Então, isolamento das cidades. Primeira coisa. Segunda coisa, meus amores, meus queridos, dá pra plantar em montanha? Até dá. Você consegue fazer curva de nível e tudo mais, mas, bicho, olha esse tipo de montanha. É assim. Não dá pra plantar em montanha assim, pelo menos eu não sei de nenhuma técnica. Então, segunda característica do relevo grego: você tem poucas terras férteis disponíveis. Se você tem poucas terras férteis disponíveis, obviamente você vai ter problemas com a alimentação. Esses dois fatores, amores, isolamento das cidades e poucas terras férteis, vão ser muito importantes daqui um pouquinho, tá? A gente vai ver mais pra frente. Tudo bem, então, vamos sair do Google Earth. Amores, brinquem com isso daqui, é muito gostoso, de verdade. É sério, é muito legal, dá pra ver a cidade. Tem até a cidade que eu moro, que é Cajuru, não sei se vocês conhecem, obviamente não. É muito legal, é sério, deem uma chance depois, fiquem brincando que é muito bacana, certo? Divisões históricas e agora o que eu acabei de falar do relevo. Essa imagem é um pouquinho mais... dá para vocês visualizarem melhor todas as montanhas que tem na Grécia. Então, recapitulando, poucas terras férteis disponíveis porque território completamente irregular e etc. E esse território irregular, essas montanhas para tudo quanto é lado, vão fazer que tenha um isolamento entre as polis gregas. Beleza? Próximo slide. Próximo teminha. Meus amores, tudo bem, temos a Grécia, agora sabemos que períodos que a gente vai estudar ela, sabemos um pouquinho sobre o relevo, mas de onde surgiu a civilização que a gente conhece hoje como Grécia? Surgiu de um lugarzinho chamado Creta, uma ilha, pertinho, eu não vou voltar naquele mapa, mas tem no materialzinho, viu, inclusive. Se vocês quiserem olhar, acompanhar a aula pelo material que eu passo para vocês, vai ter um mapinha lá sobre onde fica a ilha de Creta, certo? Amores, lá pelo ano de 2700 a.C., ou seja, antes do período homérico, nessa ilha surgiu uma civilização que era avançadíssima para a época, que é a chamada civilização minoica ou cretense, certo? Não se atentem tanto a esses nomes. O que é importante, amores, assim, a história da ilha de Creta é maravilhosa, é sério, é muito legal. Tem mitologia, tem porrada, tem treta, é muito bacana, só que a gente não tem tempo para abordar ela. Então eu vou ter que resumir tudo isso em só um fato e vocês vão ter que acreditar no que eu falar. Mas se vocês quiserem, fiquem à vontade para ir atrás, viu? Que é muito legal mesmo, de verdade. Recomendo assim, super. Meu bem, meus amores, vocês estão vendo essa foto aí no fundo, no slide? Essa foto não parece grega? Não parece coluna grega, no caso, né? Então, essa coluna grega, que a gente fala que é grega, na realidade veio de Creta, veio da ilha de Creta, é uma característica de Creta. Primeira coisa muito importante sobre os cretenses, falei tudo errado, cretenses, são exímios construtores, eles eram muito bons nisso. O que eles mais construíam? Palácios. Eles amavam construir palácios. Essa foto aí é um palácio da capital, da antiga capital de Creta, que era Knossos, não sei como pronunciar grego, mas enfim, tá lá. Amava construir palácio. E assim, um avanço tecnológico incrível, com construções gigantescas igual esse palácio que eu já falei, construções públicas, teatros e etc. Mas uma coisa maravilhosa, Creta era realmente muito avançado para a época. Só que aconteceu uma coisa muito triste. Se vocês pegarem a Grécia como um todo e pegarem mapa tectônico, vocês vão ver que ela está numa região que é muito instável. Então o que acontecia? Os cretenses estavam lá, brabo demais, muito avançados, vamos construir um palácio. Olha que palácio lindo, maravilhoso. Olha, vocês estão vendo o palácio, né?
Palácio maravilhoso, gigantesco, brabo. Dá um terremoto, o palácio cai. Só que brasileiro não desiste. E cretense também não. Então eles vão lá, puta, meu palácio caiu, que bosta, vou lá. Vai lá, reconstrói o palácio. Tão bonito, nem parece que tinha caído. Olha, que maravilhoso o palácio de novo. Aí acontece uma erupção vulcânica e o palácio cai de novo. Mas brasileiro não desiste. E muito menos cretense. Então cretense vai lá, pela terceira vez vai reconstruir o palácio. Tudo bem, palácio tá bonito de novo, aí dá um tsunami e o palácio cai. O que eu quero dizer com isso é o seguinte. Creta estava sujeita a muito desastre. É natural. Principalmente terremoto. Teve um monte de terremoto ao longo de Creta. Eles conseguiram até lidar muito bem com esses terremotos, para uma civilização de 2.700 anos antes de Cristo. Só que assim, teve um momento que deu um terremoto tão fodido. Na verdade a gente não sabe o que é. Se foi um terremoto, se foi uma erupção vulcânica, mas assim, deu um terremoto que era o terremoto. Abalou completamente a estrutura de toda a ilha. Por causa disso, toda a administração cretense, o exército, fornecimento de comida, abastecimento de água ficou desestruturado. E aí começou uma calamidade pública dentro de Creta. O lugar ficou fragilizado para a invasão estrangeira. E foi exatamente isso que aconteceu. Se aproveitando desse caos, um povo indo-europeu que estava na Grécia continental invadiu a ilha de Creta. São chamados aqueus. Só que assim, foi um negócio incrível, porque os aqueus, quando eles invadiram Creta, eles tomaram os lugares, tomaram a capital, instalaram o regime que eles queriam, mas eles ficaram maravilhados com tudo que Creta tinha. Porque é uma civilização, a civilização minoica, como eu já falei, era incrivelmente desenvolvida para aquela época. Ela tinha tecnologia, assim, absurda, eles construíam palácios, enfim. Então, quando eles viram aquilo, eles ficaram maravilhados. E aí, o que aconteceu? Aconteceu uma coisa muito bonita, que vocês vão ver principalmente em sociologia, que é, os aqueus absorveram a cultura cretense. E lembra que eu falei que eles habitavam a Grécia continental? Quando eles voltaram para lá, eles espalharam a cultura cretense por toda a Grécia. E é por isso que essas colunas gregas, que na realidade são cretenses, hoje a gente considera grega. Porque os aqueus, o povo indo-europeu que invadiu Creta, absorveu a cultura da civilização minoica e espalhou por toda a Grécia continental. Tá certo? Vamos continuar. Só que os aqueus, meus queridos, não eram o único povo que habitava a região da Grécia. A gente tem um monte, mas são 4 principais. Aqueus, que é o que eu já falei, eólios, jônios e dórios, certo? São os 4 principais povos de origem que chegaram na Grécia e começaram a colonizar. Por que eu estou dando isso para vocês? Porque é muito importante depois para entender como funcionam as polis. Cada um desses povos vai fundar alguma cidade na Grécia. E aí vai ter um monte de hierarquia relacionada à origem. A gente vai ver mais pra frente, certo? Vamos começar. Aqueus, a gente já viu. Era um povo indo-europeu que invadiu a ilha de Creta, dominou a civilização minoica, absorveu a cultura deles e espalhou por toda a Grécia, certo? Meu mouse tá aparecendo? Tá aparecendo. Ótimo. Vamos lá. Onde os aqueus se instalaram? Primeiro, aqui no Peloponeso, que é onde ficam as terras mais férteis de toda a Grécia. Mas depois chegou um outro povo chamado Dórios, eles foram expulsos desse lugar e vieram para cá, para Ática. Na Ática, eles fundaram a cidade de Atenas. Eu sei que aí no mapa está contando como os jônios, mas foram os aqueus, tá bom? Na verdade foram vários povos, mas principalmente os aqueus, certo? Segundo lugar, jônios. Os jônios chegaram depois, não chegaram de maneira pacífica, invadiram a Grécia, tomaram um monte de lugar, piriri pororó. Beleza, então. O que é importante saber? A cidade que eles fundaram, a principal delas. Eles também se instalaram na região da Ática. Eita, meu mouse sumiu. Aqui, voltou. Também se instalaram na região da Ática e também no Peloponeso, igualzinho os aqueus. Só que, de novo, eles foram expulsos pelos dórios. E aí, ao invés de eles ficarem na Grécia continental, eles saíram. Essa foi a... eles saíram da... Depois eu falo disso. Eles saíram da Grécia e foram fundar colônias em outros lugares. Como, por exemplo, na Ásia Menor. Ásia Menor, lembra? Turquia, certo? Qual que é a principal cidade que eles fundaram? Mileto. Sim, é a mesma do Tales de Mileto, matemático... Bosta, mudei matemática. Enfim, por último não. A gente tem os eólios. Os eólios, diferentemente dos aqueus e dos jônios, eles chegaram na Grécia de forma pacífica. Eles simplesmente chegaram lá, ocuparam a terrinha deles, ficaram de boas. Só que, de novo, os dórios, que eram porra louca, desceram o cacete nos eólios e eles foram dispersos novamente.
certo? Foram dispersos para fora do território continental grego. Por fim, vamos falar desse povo que está causando tanto problema, os dórios. Meus amores, os dórios eram um povo de tradição extremamente guerreira, eram violentos e eles tinham uma coisa que ninguém tinha: ferro. Nessa época, as armas, tudo era feito de cobre. E, meu irmão, quando você pega uma barra de ferro e dá na de cobre, assim, tadinha da de cobre, dá até dó, porque parte tudo, fode. Então eles tinham um avanço tecnológico militar muito grande em relação aos outros povos da Grécia. Quando eles chegaram lá, meu irmão, mas eles desceram o cacete. Mas assim, de uma maneira incrível. Então eles expulsaram todo mundo que estava aqui no Peloponeso. Certo? Que, como eu falei, é a parte da Grécia que tem terras mais férteis. Então eles pegaram isso para eles, dispersaram todo mundo, os aqueus vieram para cá e o resto foi para as colônias gregas além da Grécia continental, certo? Meus amores, é óbvio qual cidade que esses caras vão fundar. Tradição guerreira, porra louca, Esparta. Certo? Próximo tópico. Meus amores, acabamos de ver tudo que a gente tinha que ver sobre conceitos iniciais da história grega, certo? Vamos partir agora realmente para onde a nossa aula começa, que é o período homérico. Ele vai do século XII até o século VIII a.C., certo? Essa cadeira faz muito barulho. Enfim, o que a gente tem que saber desse período? Meus queridos, primeira coisa, hiper importante. Nessa época, o grego ainda não era escrito. Você tinha língua grega? Tinha. Você tinha língua desenvolvida, e Grécia, brabo. Só que ela não tinha representação simbólica, você não tinha ela anotada em papel, você não podia. Você falava grego, essa frase é muito boa, você conseguia falar o grego, mas não conseguia escrever porque a escrita ainda não existia. Certo? E o que isso implica? Implica que essa época é uma das mais desconhecidas pra gente. Porque achar vestígio arqueológico sobre a história de um lugar que não registrou ela é foda. É muito difícil. Então tem um limbo muito gigantesco sobre esse período. A gente sabe muito pouco sobre ele. O que a gente sabe é através, principalmente, da arqueologia. Certo? Do estudo de vestígios arqueológicos, de construções, etc. Certo? Então, não havia escrita. O que esses vestígios arqueológicos mostraram pra gente? Mostraram pra gente que nesse período não existiam as grandes aglomerações gregas que a gente conhece como cidades-estado, futuramente as pólis, como Atenas, Esparta, Coríntios, etc. O que a gente tinha na realidade eram comunidades pequenininhas de núcleo familiar chamadas genos, as comunidades gentílicas aqui, ó, bonitinho, geno. O que eu posso falar sobre essas comunidades? Elas eram, como eu já falei, familiares, ou seja, não familiar no sentido que a gente tem hoje. Era mais de família de você tinha o homem mais velho da casa, certo? E a ele tinham várias pessoas agregadas que dependiam dele. Isso era família naquela época. Era todo mundo que dependia de você. Não necessariamente com ligação sanguínea, mas normalmente tinha. Certo? Era uma civilização familiar, comunitária, certo? No sentido em que, literalmente, as terras, o arado, as ferramentas, o gado e etc. Tudo isso era dividido igualmente entre todo mundo que estava dentro dessa comunidade, certo? E uma civilização agropastoril, isso é muito importante. A agricultura nessa época era crucial para a sobrevivência de todo mundo, certo? Ao redor dessas comunidades gentílicas surgem as comunidades dos oikoi. Oikoi está no plural, tá? Oikos são palavras gregas. Oikos é singular e oikoi é plural. Ao redor dessa civilização gentílica, dessas comunidades, surge como se fosse uma aglomeração desses genos, que são os oikóis. Aí o oikoi, troca comercial, etc. É um pouquinho mais, sabe, mais avançado, mais estruturado. Certo? Vamos baixar aqui. Não, volta que eu adiantei. Meus amores, vamos lá. Lembra que eu falei que você tinha poucas terras férteis dentro da Grécia? Pois é, agora está cobrando preço. Essas civilizações, por mais que elas fossem tradicionalmente agrícolas, era muito difícil plantar lá. Sabe, a produção não era tão grande assim. Mas mesmo assim, essas comunidades conseguiram prosperar. E aí, quando você está bem, você tem comida, você tem habitação e você tem segurança, você obviamente começa a se multiplicar. É uma lei da natureza. Então o que aconteceu? A população começou a aumentar. Começou a aumentar dentro da Grécia. Só que é o seguinte, você tinha um limite do quanto que ela podia aumentar. Por quê? Porque as terras da Grécia são inférteis em sua maioria. Então a produção de comida não é abundante. Certo?
Então o que acontece? A população aumenta, a produção de comida não. Bem malthusiano. Tudo bem que está errado, enfim, bem malthusiano. Mas começa a aumentar e a produção não acompanha. Então o que acontece? Para sobreviver, para conseguir sobreviver, as pessoas que estão dentro do território grego continental saem dele, no que a gente chama da segunda diáspora grega. Agora sim, agora tá certinho. Meus amores, o que é diáspora? Dispersão, basicamente. Ah, essa segunda, qual que é a primeira? Lembra dos dórios, que foram os caras que fundaram Esparta? Lembra que eles colocaram todo mundo para correr? Aquela foi a primeira diáspora. A segunda diáspora, essa daí que vocês estão vendo na imagenzinha, meus amores, olha o tanto de lugares que os gregos chegaram. Essa daí é a chamada Magna Grécia, ou seja, toda a zona de influência grega, correto? Ó, chegaram na Turquia, chegaram na Itália, chegaram na Espanha, não chegaram em Portugal, infelizmente, e chegaram no norte da África. Um monte de lugar que eles colonizaram com o objetivo de conseguirem sobreviver, para conseguir mais terras férteis, para conseguir mais comida e etc. Agora, uma coisa interessante, meus amores, que eu não tenho um slide para isso porque eu não achei nenhuma imagem legal para colocar, eu sou meio animal. A gente vai ter que diferenciar agora o que é, tá tudo no material, viu? Se vocês quiserem acompanhar com o resuminho, fiquem à vontade. A gente tem que diferenciar o que é nação do que é país. Amores, a Grécia, aqui nossa Grécia. Nessa época, ela era um país? Não. País é um conceito um pouco moderno. Vem da sociologia e da filosofia moderna. Só que o que ele significa hoje em dia pra gente? País é quando você tem uma unidade política e um território bem definido. Meus queridos, isso era o que a Grécia menos tinha nesse mundo. Primeira unidade política, cara, não rolava de jeito nenhum. Você tem dentro da Grécia vários núcleos de poder, que são as polis, são as cidades-estados. Então, meu irmão, tem Atenas, tem Esparta, tem Coríntios, tem Rhodes, tem um monte de núcleozinho de poder, todos eles autônomos, todos eles com costumes próprios, com tradições, com regimes políticos diferentes. Então você não tem uma unidade, você não tem uma união, você tem, na realidade, um estado completamente fragmentado. Então, e o território também completamente indefinido, pelo amor de Deus, essas cidadezinhas aqui ficam brigando o tempo todo entre si. O território fica mudando, por consequência. Então, a Grécia não era um país. Só que é o seguinte, olha que interessante. Atenas é completamente diferente de Esparta, em quase todos os sentidos. Nas tradições, Esparta é uma cidade muito guerreira, Atenas não, já é mais politizada. No comércio, na economia, Esparta é mais agrícola, Atenas é mais comercial. No regime, Atenas teve vários, Esparta sempre foi aquela coisa estamentada, monarquia e etc. Só que olha que incrível. Por mais que essas cidades fossem muito diferentes, e isso vale para todas as cidades gregas, por mais que elas fossem muito diferentes entre si, em tradições, em costumes, em regimes políticos, em economia e etc., elas tinham uma unidade cultural. Querendo ou não, todas elas falavam grego. Todas elas acreditavam nos mesmos deuses. Você, a deusa protetora de Atenas, é Atena, correto? Mas nenhum ateniense em sã consciência ia blasfemar contra Ares, que era o deus protetor de Esparta, certo? Então, por mais que essas cidades fossem muito diferentes, muito autônomas entre si, elas não faziam uma unidade política, elas tinham unidade cultural. E é esse o nome que a gente dá à nação. Então você não tinha um país Grécia, mas você tinha uma nação grega. Por causa que os costumes das cidades, por mais que tivessem suas peculiaridades, eles tinham muitas semelhanças. Então, meus queridos, isso é muito importante. Uma pessoa nascida, sei lá, em Mileto, que nem na Grécia continental é grego. Uma pessoa nascida em Rhodes, que é uma ilhinha, é grego. Uma pessoa que nasceu nas colônias da Itália é grego. Tudo bem que eles eram submetidos às autoridades regionais, à autonomia das suas cidades, mas eles se identificavam como grego. Você tinha uma união identitária, certo? A essa união, essa unidade política, a gente dá um nome de nação. Então Grécia é nação, não é país, certo? Agora sim a gente continua. Meus queridos, depois da segunda diáspora, a gente entra agora no período arcaico, que vai do século 8 a.C., exatamente quando terminou o período homérico, e até o século 7. Sim, 7 a.C., certo? Ah, uma coisinha que eu esqueci. Por que chama período homérico?
Por causa desse carinha aqui, ó. Esse carinha bonito aqui é o Homero. Meus amores, lembra que eu falei que nesse período não tinha escrita grega e por causa disso a gente não tem muitos vestígios sobre a cultura dessa época? Então, como é que eram feitas as tradições culturais dentro da Grécia? Pela oralidade, pelos poemas, pelos cantos. Então era literalmente, imagina o cara tocando Legião Urbana. Era isso na Grécia. Era exatamente isso. Você tinha os aedos, que eram músicos, eles ficavam lá recitando poemas que falavam sobre a história da Grécia, sobre seus costumes, sobre a religião e etc. Tinham duas histórias que eram muito famosas. São as mais populares, inclusive. A Ilíada e a Odisseia. A gente vai ver mais sobre elas um pouquinho mais pra frente na próxima aula. A Ilíada é sobre a Guerra de Troia e a Odisseia é a continuação da Ilíada. É o herói Odisseu voltando da guerra, certo? Só que a gente tem acesso a essas histórias porque esse carinha aqui, o Homero, ele escreveu ela. No período posterior, ele compilou essas duas histórias e escreveu. Então é por isso que chama período homérico, porque esse cara é uma das únicas fontes escritas que a gente tem sobre a história do período homérico, certo? Que é a Ilíada e a Odisseia, tá bom? Desculpa ter falado isso só agora, esqueci. Depois período homérico, período arcaico, vamos lá. Meus amores, olha só, dispersão. Você está vendo que agora os domínios gregos não eram mais regionais. Você tem colônia grega em tudo quanto é canto. E o que acontece? Por mais que esse povo saísse da Grécia, os laços com a terra natal deles não eram cortados. Então o que acontece nessa época? Olha que brabo. O clima do norte da África é diferente da Grécia. Os produtos que tem no norte da África também é diferente do que tem aqui, que é diferente do que tem na Itália, que é diferente do que tem na Espanha. Então, o que a gente tem no período arcaico uma intensificação extrema do comércio, certo? O comércio começa a pipocar. Por quê? Porque teve essa dispersão de pessoas, elas não cortaram relações com a sua terra natal e começaram a comercializar com ela. Segunda coisa que aumenta também, produção de comida. Por quê? Porque finalmente o povo conseguiu achar terras férteis. Aleluia, porque na Grécia não dava. Terceira coisa que acontece no período arcaico, por causa desse crescimento do comércio, por causa dessa maior abundância de comida, os gêneros começam a crescer, até que formam as polis, as nossas cidades-estado. E assim, amores, tem um monte. Assim, não dá, eu não sei quanto que tem. Inclusive, eu nunca consegui confirmar isso. A minha professora de história falava que nessa época foram fundadas mais ou menos 160 cidades-estado, mas eu nunca consegui achar essa fonte. Se alguém achar, por favor, coloca no comentáriozinho aí, qualquer coisa. O que vocês têm que saber é que era muita. Éfeso, Esparta, Atenas, Mileto, Rhodes, Coríntios, etc. Não dá para estudar todas elas, até porque, como eu já falei, todas elas tinham suas particularidades, todas elas tinham suas tradições, seus costumes. Então vamos selecionar quais são as mais importantes? Vocês já sabem quais que são, meus amores. Esparta e Atenas. A gente vai ver sobre elas agora, correto? Eu acho que é agora, né? Isso, é exatamente isso. Vamos começar pela mais porradeira de todas, a Esparta. Certo? Vamos lá. Conceitos iniciais de Esparta. Primeiro, quem que fundou Esparta? Vocês lembram? Eu falei para vocês. Um povo de tradição guerreira, muito porradeiro e maluco. Os dórios. Certo? Os dórios são um povo fundador de Esparta. Certo? Como é que funcionava a gestão da cidade? Era uma cidade de tradição guerreira, com uma ascensão social quase nula, ou seja, era dividida em estamentos, ou seja, a pessoa que nasceu pobre vai morrer pobre, a pessoa que nasceu escrava vai morrer escrava e ponto. Isso é o que a gente chama de sociedade estamentada. E por fim, era uma oligarquia. Oligarquia, meus queridos, governo de poucos, certo? Poucas pessoas estavam chefiando e administrando a cidade. Ela é situada na região do Peloponeso, que a gente já viu no mapa, que de novo são as terras mais férteis de toda a Grécia. E se você tem terra fértil, meu irmão, sabe o que você faz? Você produz essa terra. E é por isso que a agricultura era um big deal em Esparta, velho. A economia deles era completamente baseada na agricultura. Isso quer dizer que era só agricultura? Não, a gente tem comércio, a gente vai ver isso mais pra frente. Certo? Aí a gente tem uma citação, né, de uma frase grega de um dos guerreiros dos 300 de Esparta. Certo? Vamos analisar direitinho como é que era a sociedade espartana? Meus amores, vamos lá. A gente tem aí a pirâmide social, ou seja, no topo, realmente, quem tinha mais prestígio social, na base, os pobres fudidos, infelizmente.
Quem que tá na base? São chamados ilotas. Ilotas são escravos. Assim, a tradição escravista é diferente. A noção de escravidão que a gente tem hoje em dia, que a gente teve por causa dos portugueses, da colonização da África, é diferente da noção que eles tinham de escravidão. Mas eles tinham, tá? E como é que eles conseguiam? Como é que Esparta conseguia escravos? A maior parte das cidades era assim. Atenas, por exemplo. Quando a Atenas se envolvia em algum conflito militar e eles ganhavam, eles escravizavam a população da cidade que eles dominavam. E aí depois eles vendiam para outros lugares, compravam, ou seja, tinha um comércio de escravos. Esses eram os escravos de Atenas, de Coríntios, etc. Os escravos de Esparta, que são esses ilotas, eles são diferentes no sentido que eles não podem ser vendidos. Por quê? Porque eles não têm proprietário. Você não tem uma pessoa que é dona de um ilota, você não tem uma pessoa que é dona desse escravo. O que você tem em Esparta? O governo é dono dos ilotas. Então eles não podiam ser vendidos, eles não podiam ser comprados, eles iam ser escravos pelo resto da vida, não tinha forrinha, não tinha absolutamente nada. Gente, assim, dá uma dosinha de ilota, esses caras sofriam demais a conta. Certo? Mais alguma coisa? Não. Vamos passar para a camada mais acima da pirâmide social de Esparta, que são os periecos. Meus amores, lembra que eu falei que tinha comércio? Pois é. Esses caras eram quem faziam o comércio dentro de Esparta. Eles eram gregos, livres, e conseguiam fazer acordos comerciais, traziam produtos, eram artesãos, etc. Importante, eles não eram cidadãos de Esparta. Ah, Esparta tinha cidadania? Tinha. Tinha sim. Por mais que fosse muito diferente da de Atenas e muito mais excludente, eles tinham cidadania. Certo? Então, perieco, comércio, não era considerado cidadão. Não tinha direito político por consequência. Por fim, lá em cima, nessa pirâmide maravilhosa, a gente tem os esparciatas, ou esparcíatas, tanto faz, que são realmente os cidadãos de Esparta. Primeiro requisito para você ser esparcíata, você tem que ser descendente direto dos dórios, que é o povo que fundou Esparta. Certo? E aí a gente vai ver daqui a pouquinho mais sobre como é que funcionava a política dentro de Esparta, certo? Esse povinho aqui era o povo que tinha terra de verdade. Os periecos também tinham, mas era minifúndio. Esses caras eram os donos de terra, eram os latifundiários, eram os povos de Goiás. Entendeu? Então, esparcíatas eram os verdadeiros cidadãos, eram descendentes dos dórios e eram os donos das grandes terras de Esparta. Certo? Meus amores, eu acho esse mapinha, essa pirâmide interessante porque ela tem a porcentagem em relação a quantas pessoas você tem de cada camada social. Vocês percebem que ilota é a maior parte? Compõe 85% da população de Esparta? Então, isso aí deixava os espartanos loucos. Por quê? Porque, querendo ou não, 85% de pessoa é muita gente. Então, se esses ilotas decidissem fazer uma revolução do nada, pegar em armas e ir contra os esparcíatas, eles estavam fodidos. Como é que eles controlavam isso? A gente vai ver daqui a pouquinho. Certo? Passando. Olha que transição maravilhosa, virando a página do livro. Amores, política. Como é que funcionava a administração da cidade de Esparta? A gente tinha 4 instituições principais dentro da cidade que faziam toda a administração. Diarquia, Eforato, Ápela e Jerúsia. Tudo bem? Vamos começar primeiro pela diarquia. Meus amores, diarquia é um nome muito intuitivo, a gente sabe. Sim, Esparta tinha 2 reis. Por quê? Não dá para saber. A gente acha, e quando eu falo a gente, são os historiadores sérios, eles acham que é porque quando Esparta foi fundada, você tinha 2 dinastias rivais, você tinha 2 famílias rivais. E aí, para não dar uma guerra civil, eles falaram, não, tudo bem então, a gente divide isso aqui em 2. Então Esparta tinha 2 reis. E eles literalmente alternavam em tudo que eles faziam. Quando tinha guerra, um dos reis partia com o exército para o território inimigo e o outro ficava na cidade. Só para vocês terem uma ideia. Então, primeira organização política de hierarquia, eles também eram quem organizava os cultos religiosos, eram os chefes religiosos, certo? Só que é o seguinte, são 2 reis, eles têm que colaborar entre si. Como é que eles colaboravam? O Eforato, que é outra entidade política, eram eles que faziam, eles fiscalizavam a hierarquia, os 2 reis, e também faziam eles cooperarem entre si. Meus amores, os Eforatos, assim, era realmente quem fazia as coisas em Esparta funcionar. Por quê? Os reis, por mais que eles fossem relevantes dentro da política espartana,
eles eram muito mais generais do que administradores. Então quem fazia todo o trâmite, quem administrava a cidade, quem fazia a conta pública, eram os éforos. Era o conselho dos éforos, certo? Eram eles quem controlavam a administração e eram eles também que declaravam guerra aos inimigos de Esparta. E aí é que vem uma coisa muito interessante que eu falei que a gente ia comentar sobre, que é sobre esse número aqui. Meus queridos, Ilota sofre demais, cara, é muito triste. Uma vez por ano, os Eforatos, o povo aqui, os Éforos, eles declaravam guerra contra os coitados dos Ilhota, cara. Assim, Ilhota, tadinho, meu, o povo não tinha nem o que comer, era maltratado. E uma vez por ano, era declarado guerra contra eles. Então, qualquer espartano, nesse dia, podia matar um Ilota, que não ia dar nada, não ia ser julgado, não ia porra nenhuma. E é assim que eles controlavam a população de Ilota, fazendo massacre. Esparta é um lugar excêntrico, muito da paz, certo? Enfim, meus queridos, outra coisa. Quem podia participar de todas essas entidades está lá no materialzinho, tudo bem? Eforatos são pessoas, são homens acima de 60 anos, assim como a Jerusa. Certo? Mas vocês podem conferir lá certinho quem que podia participar de cada uma, correto? Vamos partir para Jerusa agora. A Jerusa, assim como o Eforato, quem podia participar eram homens, a gente já vai chegar nesse aspecto, homens acima de 60 anos de idade. Só que diferentemente do Eforato, que havia uma votação para decidir quem que ia participar, a Jerusa, eles eram renovados de ano em ano, a Jerusa era permanente, era vitalícia. Então, enquanto você viver, você é um geronte, certo? Quem que compõe a Jerusa? 28 anciãos, é por isso que vem Jerusa, geriatria, velho paia, e 60 anos em Esparta. Vocês podem pensar que é pouco hoje em dia, mas naquela época, puta merda, 60 anos era velho, mas velho assim demais. Você tem que saber que espartano luta a vida inteira, então a expectativa de vida, sei lá, era 11 anos. Então 60 anos era gente muito velha. Jerusa, composta por 28 anciãos, os gerontes, um dos reis e um éforo, uma pessoa do Eforato, certo? Eram eles que propunham as leis e eram eles que julgavam os crimes que aconteciam dentro de Esparta. Por fim, a gente tem a Ápela. A Ápela era composta por todos os homens que fossem acima de 30 anos de idade, certo? Era basicamente a assembleia. Eram eles que votavam sobre as leis propostas pela Jerusa, tá? Aqui, vetar. Eram eles que votavam sobre as leis que a Jerusa fazia, só que não tinha discussão, era literalmente sim ou não. Então a Jerusa fazia uma lei, mandava para a Ápela votava. Não tinha discussão, era só, eu concordo, eu discordo, e computava a votaçãozinha, certo? Eram eles que elegiam também os gerontes, certo? Lembrando que o cargo de geronte é permanente, é vitalício, até eles morrerem, o que não demorava muito, porque eles eram velhos. Correto? Acho que acabou Esparta, se não me engano. Isso, acabou Esparta. Agora, meus amores, vamos para o outro lado da Grécia, vamos para um lugar que é completamente diferente de Esparta em quase todos os aspectos que vocês podem pensar. Se Esparta era uma sociedade estamentada, cujas leis, as tradições não mudavam, em Atenas isso era exatamente o contrário. O tanto de vezes que Atenas mudou de regime, meu irmão, assim, não é brincadeira não, certo? Vamos para uns pré-requisitos básicos que vocês têm que saber sobre Atenas. Primeiro, onde que fica? Na região da Ática, a gente viu no mapinha, se vocês quiserem voltem no vídeo ou vão no material, vocês vão ver onde fica a cidade. Segunda coisa, importantíssima, o solo de Atenas é terrível, é uma bosta, não dá para plantar quase nada lá. Só que isso não impediu que surgisse dentro da cidade de Atenas uma elite agrária. Ou seja, por mais que vocês tivessem poucas terras férteis, você ainda tinha terras férteis. E quem que estava no controle dessas terras férteis? A elite agrária, também chamados de eupátridas. Esse nome é muito importante, certo? Meus amores, lembra que eu falei da segunda diáspora? Que a população dentro da Grécia continental começou a crescer, a produção de comida não acompanhou isso e eles tiveram que sair da Grécia continental e fundar colônias? Então, Atenas foi uma das cidades que mais fundou colônias. Por quê? Solo infértil, solo cagado, tiveram que sair para conseguir fonte de comida. Fundaram um monte de colônia, um monte. E aí lembra que eu falei também que por mais que essas pessoas se afastassem tanto fisicamente, da Grécia, culturalmente eles ainda eram muito próximos e eles não cortavam relações com a terra natal deles? Então, esse povo que saiu de Atenas e fundou as colônias gregas começou a comercializar com a cidade. E aí, por causa disso, você tem outra elite agora. A elite do comércio, os chamados... Cadê meu mouse? Aqui. Os chamados demiurgos. Tudo bom? Tudo bom não. Tudo bem? Então, vamos recapitular. Eupátrida, terra, são os latifundiários.
Demiurgos são os comerciantes de Atenas, tá bom? Baixando o slide agora. Regime. Como eu já falei, Atenas já mudou de regime, assim, gente, é um negócio incrível. Vira e mexe tem golpe de Estado lá, tem muita treta, muito. É muito complicado. Eu sintetizei aqui, mas assim, esperem, isso não é nem 1/8 do que aconteceu naquele lugar, mas é o mais importante, é o que vocês precisam saber, certo? Na fundação da cidade de Atenas, ainda lá no comecinho, Atenas era uma monarquia, certo? Tinha um rei, etc., o rei absoluto, era ele que dominava o poder, ele dominava a religião, etc. Só que aí, quem que surge na cidade de Atenas, quem que ganha a influência? Os eupátridas, que eram exatamente os donos das terras. E aí, o que os eupátridas fazem? Na cara dura, dão um golpe de estado no rei de Atenas e assumem o poder. E eles assumem o poder e fundam o quê? Uma democracia? Não, óbvio que não. Uma oligarquia, que era o quê mesmo? Governo de poucos, certo? É muito difícil, quando você pensa em Atenas, você desvencilhar a história da cidade com a democracia. Só que não se engane, Atenas Atenas em sua história foi ser uma democracia bem no finalzinho da Grécia Livre, entendeu? Então Atenas nem sempre foi uma democracia. O berço da democracia não foi governado por esse regime o tempo todo. A democracia foi um processo e não surgiu do nada, certo? Então, depois que esses eupátridas tomaram o poder na cidade de Atenas, eles instauraram a oligarquia, assim, a oligarquia durou um monte de anos, uns séculos aí. E assim, meus amores, eram só os eupátridas que administravam a cidade, eram só eles que propunham as leis. Era basicamente, literalmente, um clubinho. E esse clubinho administrava a cidade, e o resto que se ferrasse. Os demiurgos, que eram os comerciantes, eles que se danem, eles que se lasquem. A gente que manda aqui, a gente faz as leis que beneficiem nós e azar deles. Só que aí deu problema. Por quê? Porque os demiurgos começaram a ganhar influência. Depois que aconteceu a segunda diáspora, que de novo aquele povo saiu da Grécia, fundou colônia, piriri pororó, e o comércio começou a ganhar mais importância na cidade de Atenas, aí os demiurgos começaram a ganhar mais poder. E eles começaram a ficar putos com os eupátridas. Por quê? Porque só os eupátridas tinham direito político, só os eupátridas administravam a cidade, só eles faziam leis. E aí começou a ter um embate entre essas duas classes, entre os demiurgos e entre os eupátridas. E aí, meu irmão, nossa senhora, aí deu um monte de treta, deu um monte de guerra civil, a gente vê mais pra frente. Por fim, antes da democracia, o último regime importante que teve em Atenas foi a tirania. Agora, não se engane, tirania a gente tem hoje uma visão muito pejorativa. Nessa época, tirania significava simplesmente estar acima das leis. Então você tinha um tirano, que era literalmente a autoridade máxima dentro de Atenas. Ele fazia o que ele queria. Era só isso. Entendeu? Não é no sentido ruim que a gente tem da palavra. Inclusive, o governo do Pisístrato, que foi o primeiro tirano de Atenas e o cara que impôs a tirania na cidade, vai ser um governo decente. O povo vai gostar dele, certo? Lembrando, vamos recapitular então. A gente tinha uma monarquia dentro da cidade de Atenas, lá no comecinho. Os eupátridas, que são os donos de terra, deram um golpe, instalaram uma oligarquia e por assim ficou por um monte de tempo. Só eles aprovavam leis, só eles administravam a cidade, piriri pororó. Surge dentro de Atenas o comércio ganha poder, ganha influência, e aí vem outra camada social para rivalizar com os eupátridas, que são os demiurgos. Aí eles começam a brigar. O que acontece? Ninguém estava conseguindo administrar a cidade, estava um caos social, vira e mexe tinha golpe de estado, vira e mexe tinha guerra civil. O que eles decidiram? Eles decidiram que eles iam ter administradores gerais da cidade, para tentar agradar os ânimos de acalmar os ânimos e agradar todo mundo, certo? Então, quem foi o primeiro administrador social? Tiveram um monte, eu vou falar só de 3 hoje. E um deles é o Pisístrato, que é o tirano. Vamos lá. O primeiro deles foi o Drácula. Meus amores, uma coisa muito importante. Eu vou sintetizar o governo de cada um deles, certo? O Drácula foi o primeiro administrador geral. Qual que é, de longe, a maior contribuição dele? Lembra que eu falei que quem fazia as leis eram só os eupátridas, eram só os donos de terra? Então, só que essas leis não eram escritas. Então, quando chegava em julgamento, o juiz, que era um eupátrida, como as leis não eram escritas, ele fazia literalmente o que ele quisesse. Então, se tivesse um julgamento entre, por exemplo, um eupátrida e um demiurgo, sendo o juiz eupátrida, o que vocês acham que ia acontecer? Ele ia ser completamente parcial pro lado do semelhante dele, do dono de terra, do eupátrida. E como as leis não eram escritas, não adianta você reclamar.
Não adianta você reclamar que a decisão de um juiz foi diferente da outra, porque que se dane, não estava regulamentado, não estava sistematizado. O Drácon foi o primeiro cara que redigiu as leis de Atenas. Ah, então isso causou uma equidade entre eupátridas e demiurgos? Lógico que não. O Drácon era eupátrida, por que raios ele ia fazer uma lei que ia prejudicar ele mesmo? Então, fato importante do Drácon, ele é pau mandado pra cacete, certo? Ele é pau mandado dos eupátridas, ou seja, as leis que ele redigiu. Agora elas estão lá, todo mundo pode ver, elas vão ser seguidas à risca. Só que isso não quer dizer que os demiurgos vão receber vantagens, entenderam? E outra característica dessas leis, elas são extremamente severas. Assim, código de Hammurabi, olho por olho, dente por dente. Se você tiver uma disputa entre duas mães sobre a paternidade de um dos filhos, ou seja, você tem duas mães reclamando não, meu Deus do céu. Ai, tô atrapalhando tudo, vocês me perdoem. Enfim, você tem duas mães, você tem um filho, não sabe de quem que é o filho. Se elas estão reclamando, parte o filho no meio. É literalmente isso daí. Elas eram, assim, rígidas ao extremo. E é por isso, meus amores, vocês aí que estão prestando direito, quando vocês estiverem na São Francisco ano que vem, vocês vão estudar as leis draconianas, que são leis extremamente severas, extremamente retrógradas e extremamente imutáveis, fixas. Certo? Então essa foi a maior contribuição do Drácon. Escrever as leis de Atenas. Significou que teve uma mudança nas dinâmicas de poder na cidade? Não. Os eupátridas continuavam a mandar e as leis beneficiavam só eles. Depois do Drácon vem o Solon. Esse daí sim era o brabo, cara. O Solon realmente mudou muita coisa dentro da cidade. Ele era reformista. Uma das diversas coisas que ele fez, ele acabou com a escravidão por dívida na cidade. Lembra que eu falei que a escravidão funciona de um jeito em cada polis da Grécia? Então, em Atenas você tinha a escravidão por dívida. A gente vai ver isso mais pra frente na próxima aula, no período clássico, tudo bem? A pirâmide social de Atenas, igual a gente viu a de Esparta. Ele acabou com a escravidão por dívida e realizou finalmente a reforma agrária. Por quê? Você tinha uma concentração de terra fodida. Os eupátridas tinham os latifúndios desse tamanho e o resto literalmente não tinha acesso à terra. Não é que, tipo assim, os demiurgos eram tão ricos quanto os eupátridas. Mas por mais que eles tivessem dinheiro, eles não podiam comprar terra. Não por causa deles serem de classes sociais diferentes, é porque não tinha. Elas estavam todas concentradas nas mãos dos eupátridas. Então Solon limitou o tamanho das terras que cada pessoa poderia ter. E a partir daí os demiurgos finalmente poderiam comprar suas terras. Certo? Então, agora sim, o Solon começou a equiparar as dinâmicas de poder dentro da sociedade de Atenas. E é por isso que falam que ele deu o pontapé na democracia ateniense. Certo? Não foi ele que efetivou ela, mas foi ele que começou. Só que assim, meus amores, o Solon, por mais que ele tivesse feito essas coisas bacanas pros demiurgos, para a população em geral, por mais que ele tivesse democratizado o poder dentro de Atenas, ou seja, mais pessoas agora participavam do governo do que antes, ele ainda tomava medidas pro lado dos eupátridas, ou seja, ele tentava agradar gregos e troianos, seguindo uma expressão da Grécia, só para vocês entenderem. Acabou que não agradou ninguém, terminou em desgraça, foi deposto. Quando ele foi deposto, guerra civil. Guerra civil total, começaram um monte de partidos a tentar tomar o poder de Atenas. E aí, quem que surge nessa parada, se aproveitando dessa instabilidade que se deu depois que o Solon saiu, entra o Pisístrato, que é o nosso primeiro tirano dentro de Atenas. Lembrando, tirano no sentido grego quer dizer pessoa que está acima da lei. Isso não é bom, isso não é mal, isso é só uma constatação. Tanto é que o governo do Pisístrato vai ser uma coisa muito boa dentro da Grécia. Tipo, o povo vai gostar. Por quê? Porque ele incentivou muito a cultura grega em geral. Então ele construiu palácios, ele construiu teatros, construiu obras públicas, ele financiava orquestras, financiava companhias teatrais, etc. Literalmente pão e circo. Mas ele acabou sendo muito querido dentro da Grécia, por mais que fosse um tirano, por mais que ele mandasse do jeito que ele quisesse na cidade. Depois que ele morreu, o cargo de tirano é hereditário, ou seja, ele passou isso para o filho dele. Se eu não me engano, o filho dele chamava Hípias. Só que Hípias era um bosta, não conseguiu administrar a cidade, acabou sendo derrubado de novo, caos social, piriri pororó. Quem que entra agora na jogada? O último dos gestores que a gente vai ver hoje e o pai da democracia ateniense, o Clístenes. O Clístenes foi o cara que democratizou de vez a cidade de Atenas, certo?
Foi ele que instaurou as discussões públicas, ou seja, as ágoras, as discussões, agora elas são universais. Qualquer pessoa podia ir para as ágoras e assistir um debate. Foi ele que instaurou o voto, ou seja, você tinha nessas praças públicas, nessas ágoras, uma pessoa discursando, qualquer um podia levantar a mão e começar a falar, e aí eles iam debater sobre as leis, etc. E cada pessoa que estava lá poderia votar nessa lei, certo? E foi ele que instaurou o ostracismo. O que é ostracismo? É uma coisa grega. Meus amores, querendo ou não, o Pisístrato era um tirano. Ele mandava e desmandava dentro de Atenas. Só que ele foi um tirano meio que fake. Porque ele ainda era muito bom, ele ainda ouvia a população, ele ainda fazia umas coisas para o povo em geral. Agora, o filho dele não. O filho dele era um demagogo total. Era um tirano no sentido que a gente tem hoje. De uma pessoa ruim, de um cara, enfim. Então, para ele evitar que nenhuma outra pessoa ascendesse à tirania, ele instaurou o ostracismo. O que é ostracismo? Osco, eu não lembro agora. Enfim, é um vasinho. É literalmente um vaso. Em que, quando os atenienses percebiam que alguém estava ficando muito influente dentro da cidade, eles escreviam o nome dessa pessoa numa pedra e colocavam nesse vaso. E aí, se eles tivessem votos suficiente, essa pessoa ia ser expulsa de Atenas. Entendeu? Então, assim, se uma pessoa começasse a ganhar, vamos supor que que o governo do Clístenes tivesse sido antes do Pisístrato. Quando o povo da cidade percebesse que o Pisístrato estava ganhando muito poder, eles iam escrever o nome dele lá, ia colocar nesse vasinho, o Pisístrato ia ser expulso da cidade, aí não ia ter tirano. Entenderam como é que funciona? Então, esse é o Clístenes. A gente meio que acabou a história de Atenas, certo? Algumas considerações finais sobre Atenas e Esparta. Primeira coisa, democracia em Atenas. Era universal? De jeito nenhum. Mulher não podia votar, tampouco escravo, certo? Eram homens acima de 21 anos, com pai e mãe nascidos na cidade de Atenas. Então tinham que ser naturais de lá, certo? Esparta, uma consideração final que eu deixei para falar. A mulher em Atenas era muito marginalizada, mas assim, a um nível incrível. Elas nem podiam direito sair de casa, quiçá participar da política. Em Esparta as coisas eram um pouco melhores para elas. Elas não podiam efetivamente participar do governo. Eforato, diarquia, etc. eram todo composto por homens. Só que elas podiam assistir à assembleia e dar opinião. Não podiam votar, mas podiam dar opinião. E elas tinham muito mais liberdade na cidade do que nas outras polis gregas. Ou seja, a mulher espartana é muito mais valorizada e muito mais livre do que as outras mulheres ao redor das outras cidades gregas. Certo? Meus amores, acabamos. Espero que vocês tenham gostado. Espero que eu não tenha sido prolixo. Espero que vocês tenham entendido a matéria. Não sei quanto tempo durou essa bagaça. Tá, 50 minutos, puta merda, vocês vão me matar. Vocês me desculpem. Amores, a aula acabou, certo? Vocês podem ir agora fazer seus exercícios, lerem material, verem vídeos complementares no YouTube, fiquem à vontade, certo? O que eu vou falar agora é um detalhinho a mais que eu preciso da opinião de vocês, certo? Eu fiz esse vídeo para vocês, exclusivamente para atender a demanda de vocês. Vocês vão ter que me dizer o que vocês preferem, se vocês querem que esse tipo de vídeo continue ou não, certo? Qual que era a minha ideia principal? Antes do mundo corongado, antes da Jeová, hoje tá complicado. Antes da barreira, não, meu Deus do céu. Enfim, antes do coronavírus, qual que era a minha ideia pra gente ter aula? Eu ia lá toda terça-feira, ia passar um slide na lousa, ia passar um resuminho, e quando você chegasse em casa, vocês iam ter isso daqui. Que vocês têm, inclusive, vocês podem acessar. Esse é o nosso materialzinho sobre a Grécia. Certo? Meus amores, esse aqui é o que eu chamo de texto corrido. É literalmente um material. Tudo que eu falei na aula hoje está aqui. Sem nenhuma vírgula faltando. Esse texto é o texto complexo, é o texto que tem mais informações, ele é completo. Além dele, a gente tem um resumo. Qual que era a minha ideia originalmente? Antes da quarentena, lembrei o nome. Antes da quarentena, como é que eu achava que iam funcionar as coisas? Eu ia dar aula, ia passar o resumo para vocês, o resumo de tópico. E quando você chegasse em casa, vocês poderiam consultar isso daqui. Por quê? Porque, querendo ou não, meus amores, por mais que resumos sejam eficientes para estudar, eles não têm tudo. E é super natural você esquecer alguns aspectos da matéria. Então, esses textos corridos aqui, eles iam ser como se fosse a transcrição da aula. Sem nenhuma vírgula a mais, sem nenhuma vírgula a menos. Certo? Só que qual é o rolê? A aula está sendo gravada. Então, vocês entendem que isso daqui meio que perde a utilidade? Porque vocês não vão esquecer nada, porque vocês têm a aula à disposição de vocês.
Por que que eu tô falando isso? Porque, meus amores, dá trabalho fazer essas coisas, de verdade. Esse slide demorou mais ou menos umas 2 horas para ser feito, ou seja, um pouquinho mais tranquilo. Mas isso daqui demorou 3 dias. Porque eu tenho que estudar, eu tenho que separar as imagens. E tipo, de verdade, não é nem falta de humildade nem nada. É bonitinho, vai. Você tem que concordar que fica legalzinho, fica bem arquitetado e etc. Dá um trabalho do cacete fazer esse negócio. E fazer o resumo, fazer o texto corrido, fazer a aula, fazer o slide e a lista de exercícios, meus amores, não dá. Não dá pra fazer isso em uma semana. Entendeu? Eu tenho as coisas da faculdade, a Sanfra não parou, infelizmente. Então, puta, não tem condições de fazer tudo isso. Quais que são as minhas propostas? Primeiro, vocês vão... De novo, isso aqui é feito para vocês, meus amores. Se vocês falarem, não gostamos da sua aula de vídeo, a gente não achou legal, eu paro, sem problema nenhum. Ah, a gente não quer que tenha texto, a gente quer que tenha aula, se tenha um videozinho, tudo bem. Tá bom? Mas vocês vão ter que me dizer isso. Eu tô aqui por vocês. Eu tô fazendo tudo isso para vocês verem como é que é e se adaptarem e verem o que é melhor. Eu tô aqui pro Arcadas, eu tô aqui para atender vocês, eu tô aqui para prestar um serviço, tá bom? Então o que vocês preferirem, tá dito. Quais que são as minhas propostas? Primeiro, não fazer o vídeo e deixar só esse troço aqui e os resumos e a lista de exercícios. Segunda coisa, fazer o vídeo, deixar o resumo para vocês e não fazer esse troço, certo? Porque vocês vão ter a aula disponibilizada a qualquer momento para vocês. Terceira e última hipótese. Eu faço tudo, só que não é em uma semana. Terça-feira eu disponibilizaria esse trocinho aqui e o resumo, e toda sexta-feira ou todo sábado eu colocaria o vídeo. Ou vice-versa, não importa, certo? Eu vou depois criar uma enquete online, vocês vão poder votar. É completamente anônimo, então não se sintam envergonhados. E mesmo se não fosse anônimo, gente, pelo amor de Deus, todo mundo aqui é adulto, de verdade. Qualquer crítica que vocês tiverem a minha aula, coloquem lá. De verdade mesmo, eu vou ficar feliz de receber, porque eu vou poder melhorar. Tá bom? Vou colocar essa enquete, vocês votem depois na opção que vocês acharem melhor. Eu acho que é isso. Vou parar o compartilhamento, agora provavelmente vocês só estão vendo a minha cara. Espero que tenha dado tudo certo, que vocês tenham um final de semana brabo aí. Qualquer dúvida me chamem, vocês têm meu contato no grupo, no material e etc. Podem mandar mensagem, eu respondo rapidinho. Teve um menino que sumiu a mensagem no meio, eu esqueci de responder, eu já respondi ele. Me desculpa, viu? Mas no geral eu respondo super rápido. Podem mandar mensagem, vou ficar super feliz de atender vocês. Eu e toda a equipe de História do Arcadas, os monitores, estamos aqui para atender vocês, tá? Um beijo, um queijo, até a próxima, até semana que vem. Vamos ver como é que é essa dinâmica, tá? Um abraço, meus queridos. E agora eu vou parar de gravar. Peraí.